Com a visita do presidente Barack Obama à Europa, como redefinir as relações entre a União Europeia e os Estados Unidos danificadas pelo escândalo de espionagem PRISM, depois da NSA ter feito escutas a outros líderes. Dois dos maiores parceiros e aliados comerciais do mundo precisam um do outro para enfrentar crises globais. Mas como vai Obama recuperar a confiança sem aligeirar a questão da segurança? Com a aproximação das eleições europeias, os líderes europeus estão sob pressão para manter a posição na defesa da privacidade e contra a espionagem industrial. Será que Obama e os líderes europeus vão olhar-se nos olhos ou os interesses nacionais de cada um vão impedir um reinício nas relações? Qual o impacto na crise atual? Conosco neste programa, aqui no Parlamento Europeu em Bruxelas, Marietje Schaake, membro da delegação para as relações com os Estados Unidos e da Aliança dos Democratas e Liberais, ou ALDE. Em Londres, James Rabin, ex-porta-voz do Departamento de Estado durante a presidência de Clinton. E no estúdio na Euronews em Bruxelas, Jan Lesser, diretor sénior para a política externa e de segurança do Fundo Marshall alemão. Uma pergunta para todos, começando por Marietje. Até que ponto é que o escândalo de espionagem PRISM está a afetar as relações agora, especialmente no que diz respeito à resolução da crise na Ucrânia? Fontes dizem que há um problema, que a confiança foi quebrada. Marietje? Concordo, a confiança foi quebrada. Acho que a questão fundamental para os nossos cidadãos e também para os políticos é o significado desta aliança. Se não houver confiança, este significado fica sob uma pressão significativa e vamos sentir o impacto. James, o que houve do seu lado? Tenho a certeza que a crise das revelações sobre os serviços de inteligência provocou danos na altura da tomada da Crimeia pela Rússia. Mas agora confrontamos-nos com uma nova situação e para a NATO as razões são cada vez mais claras. Acho que a questão da Rússia vai unir as pessoas e a questão dos serviços de inteligência vai passar para segundo plano. Ian, como encara o assunto e que acha os europeus estão ainda concentrados neste assunto da inteligência? O meu ponto de vista está no meio termo entre o que acabei de ouvir. Concordo com Marietje em que esta questão tem sido um problema para a confiança, não só do público, mas também dos políticos. Além disso, acho que essa crise na Ucrânia traz para cima da mesa uma série de realidades geopolíticas, por isso não creio que seja um grande obstáculo. Há a questão da espionagem, mas também a afirmação da Victoria Nuland, a secretária de Estado, assistente dos assuntos europeus, que fez uma referência depreciativa sobre a União Europeia. Qual a sua opinião, Marietje? Foi muito deselegante, deixe-me colocar nesses termos. Não é a forma correta que os aliados devem falar uns com os outros, mesmo que achem que estão em privado. Mas será que isso afetou realmente as relações? Há quem pensa sim. Não, foi extremamente deselegante e inútil e acho que estávamos mais surpreendidos pelo governo dos Estados Unidos não usar telefones criptografados. Mas depois de todas as revelações da NSA, não acho que isso tenha prejudicado muito mais. Sublinha a necessidade de liderança da União Europeia. Devíamos ter tomado uma posição mais proativa e unificada em relação à Ucrânia. Nesse sentido, consigo imaginar a frustração americana. Jamie, o que acha? A referência de Victoria Nuland prejudicou as relações? A questão fundamental é que no período que antecedeu a crise ucraniana, nem a União Europeia nem os Estados Unidos vão ganhar nenhum prémio de diplomacia. O problema não foi tratado da melhor forma. Agora, a Sra. Merkel e os Estados Unidos devem tomar uma posição e perceber o tipo de pressão que devem fazer a Moscovo e exercê-la. Ian, mudando de assunto, e o acordo de livre comércio está em perigo devido a esta quebra de confiança? Esta é uma questão mais grave, porque a crise política da Ucrânia concentra as atenções de forma muito direta e acredito que esse tipo de questões vão ser postas de lado. Quando se trata de negociações sobre a parceria transatlântica de comércio e investimento nos parlamentos, estas questões de confiança e a opinião pública são muito importantes. Pensa que vai atrasar a chegada a um acordo de livre comércio? Infelizmente, há muitas coisas em jogo que o estão a atrasar. Era algo complicado e difícil de fazer, mas isto não ajuda.
Marici está intimamente envolvida nestas negociações. O acordo de livre comércio está a ser atrasado. Qual o impacto prejudicial destas revelações? Acredito que a questão da confiança é de novo muito importante, até porque o nosso Parlamento Europeu tem de dar uma decisão final nas negociações. E a opinião pública, seja ela crítica sobre as normas ambientais ou preocupada com os alimentos geneticamente modificados, agora tem mais um motivo para se opor à parceria transatlântica de comércio e investimento. Isso não ajuda e os Estados Unidos subestimam os danos causados pelas revelações da NSA. Jamie, como se resolve esta questão? Estas crises aproximam-nos, mas o que poderia Obama dizer ou fazer para tranquilizar os europeus, para esquecermos este escândalo de espionagem? No contexto da ameaça da Rússia, está na altura de o Ocidente, os Estados Unidos e os aliados terem uma nova abordagem em relação à NATO, que tome em consideração as capacidades de defesa, os serviços de inteligência e a cooperação política, e adote ainda algumas novas políticas contra o terrorismo nos serviços de inteligência e sobre como lidar com a Rússia. E nesse contexto, acho que podemos gerir este problema nas relações. E Ana, como podemos recuperar essas relações? Depois da crise e da diplomacia que paira agora no Atlântico, um aspecto vai ficar muito claro: saber se os Estados Unidos ainda se preocupam com a Europa e com as relações transatlânticas. Quero dizer, claro que nos preocupamos. A administração Obama está a investir tempo e esforços. Toda esta questão do afastamento dos Estados Unidos da Europa vai tornar-se menos premente para os europeus, na minha opinião, vai contribuir para a confiança. Marici, ouvimos há alguns dias que os Estados Unidos pretendem ceder o controlo da internet a um organismo internacional. Será que isso vai tranquilizar os europeus? Que os Estados Unidos não vão estar tanto à escuta? É algo que devia ser convincente através de ações e não de palavras. Acho que faz sentido que os Estados Unidos reconheçam o caráter global da internet e o facto de que é preciso haver um sentido global de responsabilidade para manter a internet aberta. Quer estejamos a falar de internet, de vigilância ou de segurança, recuso-me a aceitar que a segurança e a liberdade sejam nulas. São aspectos que os Estados Unidos têm de lidar. Obama e os democratas têm de enfrentar eleições e devem parecer fortes em termos de segurança. Os europeus também se aproximam de eleições e devem parecer fortes em termos de privacidade. Como se resolvem esses dois problemas para mostrar que as relações estão mais harmoniosas devido a esta crise? Acho que para ele o seu legado vai ser determinado pela forma como os Estados Unidos e a Europa vão gerir as crises na Crimeia e tudo o que acontecer a partir daí. Provavelmente o problema foi uma abordagem infeliz que levou os europeus a pensarem que os Estados Unidos já não tinham os mesmos laços com a Europa. Quando algo de errado acontece no mundo, seja na Crimeia, na Líbia ou na Síria, não esperamos que a Índia, a China ou o Japão nos ajudem a resolver os problemas. A América volta-se para os europeus. Ian, e sobre estas eleições nos dois lados do Atlântico, podem dificultar a união destes líderes? No que diz respeito à vigilância e a questões de privacidade e segurança, americanos e europeus, a nível de público, realmente não têm um ponto de vista muito diferente. Fizemos algumas sondagens que o demonstram e outros também fizeram. Acho que é uma questão de conseguir um equilíbrio certo, mas mais uma vez acho que vai haver um foco muito forte nas relações transatlânticas, em resultado do que está a acontecer no mundo. Creio que vai ajudar a restaurar a confiança. Jamie, alguma coisa o faz lembrar de quando era porta-voz do Departamento de Estado durante a administração Clinton? Tenho a certeza que enfrentou alguns momentos difíceis com os homólogos europeus. Qual a comparação que faz? A diferença entre agora e antes é que naqueles dias o sentimento dos europeus era que os Estados Unidos estavam excessivamente envolvidos. Numa altura em que o ministro francês das Relações Externas, Védrine, rotulou os Estados Unidos como hiperpotência. Acho que o medo agora é que nos estejamos a retirar. Os Estados Unidos não estão envolvidos no mundo. Talvez a crise na Crimeia seja uma chamada de atenção para americanos e europeus, que a América precisa de continuar o seu papel de nação essencial, trabalhando com os parceiros, não fazendo de mais, mas também não fazendo de menos.
Obrigado a todos os nossos convidados, Marietje Schaak, James Rabin e Jan Lesser. Até à próxima, em The Network.